Olá, pessoas! Estamos de volta com a nossa última videoaula dessa disciplina. Espero que estejam com saudades de mim e que sintam falta de mim e que nos vejamos em uma próxima disciplina. Como todos sabem, me chamo Ícaro Castro e estamos aqui com a Anatomia e Fisiologia Humana. Então, claro, todos nós nascemos devido à ação de dois sistemas reprodutores, os dois trabalhando juntos, o masculino e o feminino. Então vamos conhecer um pouco deles. Então o sistema reprodutor masculino, como está dizendo o nome, é o sistema responsável pela reprodução. Ou seja, é a partir dele, no caso dos humanos, que os novos indivíduos são gerados. Então, ele tem algumas partes importantes. Aqui vamos começar com o testículo, escroto, canal deferente, vesícula seminal, próstata, aqui ó, uretra, pênis. Então, esses são os componentes desse sistema. E a bexiga não faz parte do sistema reprodutor, mas ela utiliza tal sistema para eliminar a urina. Então, vamos falar de partes individuais. Vamos começar com o testículo. Qual a função principal do testículo? É produzir espermatozoides. É nessa região que os espermatozoides são reproduzidos, assim como o hormônio testosterona. Esse hormônio que dá ao homem características masculinas. O testículo, então, no caso, é essa estrutura que fica sendo protegida pelo escroto. O que é o escroto? É um saco, é uma bolsa que protege o testículo. Por que é que essa bolsa é empendurada e não é ligada, grudada no corpo? Porque a temperatura do testículo ela deve ser diferente da temperatura do corpo. Então, quando está muito frio, o que acontece? O escroto encolhe e o testículo fica mais próximo ao corpo para que ele receba o calor. Quando está muito quente, o escroto ele vai aumentar o seu tamanho e vai ficar mais distante do corpo, fazendo com que o testículo não sofra com tanto calor. Então veja, nesse lugarzinho aqui é que foram produzidos vocês antes de serem embrião, quando foram espermatozoides. Inclusive, para pais ou para pessoas que não querem ter filhos, uma cirurgia bem simples é a vasectomia. O que é isso? Faz um cortezinho aqui, ó, no canal deferente. Então, ele não vai liberar espermatozoide, porque o espermatozoide vai chegar até aqui e vai ser derramado. Então, ele não vai chegar ao orifício urogenital e assim não vai poder engravidar. Muitos homens têm medo porque acham que isso compromete a produção de testosterona e não é verdade. Essa produção, ela não é interrompida. A produção, ela continua, uma vez que o testículo produz e quem leva esse hormônio é o sangue. Então, o hormônio não passa pelo canal deferente, é pelo próprio sangue. Ou seja, isso não vai afetar em nada a masculinidade do homem. Então, para aqueles que ainda não fizeram essa cirurgia e que também não pretendem fazer, o espermatozoide sai do testículo e ele vai passar pelo canal deferente, até que ele chega na vesícula seminal. O que é que ela faz? Ela manda para esse conjunto de espermatozoides um líquido rico em açúcar, zinco, vitamina C, muitas coisas boas que permitem que o espermatozoide sobreviva por muito tempo. Então, o que é o sêmen? É a junção dos espermatozoides mais o líquido liberado pela vesícula seminal e o líquido liberado pela próstata. Esse líquido, geralmente da vesícula seminal, ele compõe de 80%
mais ou menos 80% do líquido que nutre o espermatozoide. E a próstata contribui entre 10% e 30% com esse líquido. Então, esses produtores de líquido, eles se encontram ao espermatozoide. Ó, aqui, a vesícula seminal vai jogar o seu líquido. Então, vai se encontrar com o espermatozoide, passa pela próstata, recebe o líquido prostático e agora, em vez de ser chamado de espermatozoide, tu vai chamar de sêmen, que é a junção do espermatozoide juntamente com os líquidos que nutrem essas células. O que é interessante nos homens é que, se forem observar, o sistema reprodutor, ele compartilha aqui, ó, a uretra com o sistema urinário. Na mulher é diferente. A mulher tem a uretra e tem a vagina. Um para urinar e o outro para reproduzir. O homem não, ele compartilha os dois. Ele tanto urina por aqui, quanto também essa estrutura ela é usada para o ato sexual. Mas o homem não consegue fazer os dois ao mesmo tempo, claro. Logo, são duas estruturas diferentes. Uma das coisas que atrapalha muito nós homens é quando acordamos que estamos com a bexiga cheia, mas estamos também excitados. Ou seja, a bexiga está cheia, mas se quer urinar. Porque o pênis, ele como fica ereto, o líquido da bexiga não vai conseguir sair. Por quê? Porque é contra a gravidade. Então, tem que esperar, relaxar, respirar, acalmar para depois conseguir urinar. Assim, a favor da gravidade, perceba. Mas o homem consegue ejacular excitado e é contra a gravidade. Claro, porque no caso da ejaculação, não se usa gravidade, se usa jato-propulsão. É como se fossem pequenas bombas sendo liberadas de espermatozoides. Uma coisa que incomoda muito os homens, e não teria como não incomodar, que é o exame da próstata. Professor, é importante? É fundamental. Por que professor, que não acham outra forma, em vez de utilizar o ânus para fazer isso? Não tem uma forma mais legal não, mais simples, mais fácil? Primeiro é exame de sangue, eles veem as possibilidades. Se acharem arriscado, aí tem o exame de toque. Mas por que o ânus? Observem, bebês, a proximidade da próstata com o ânus, ó, é muito próxima. Então, pelo ânus é a forma mais fácil de se saber se ela está inchada ou não. E é muito importante porque saibam, homens, câncer de próstata é um dos cânceres que mais mata no Brasil, juntamente com o de mama. As pessoas não falam muito disso, mas devem falar. Isso aqui não tira a masculinidade de ninguém. Isso aqui previne o câncer e te deixa com a vida um pouco melhor. Beleza. Olha a estrutura aí de um pênis. A parte da cabeça tu vai chamar de glande. Aqui nós temos o corpo esponjoso e aqui nós temos o corpo cavernoso. O que é que esses corpos esponjosos e cavernosos fazem? Eles se enchem de sangue, porque o pênis não tem osso. O pênis fica ereto é devido à ida de sangue para essa região. O que é, por exemplo, que o Viagra faz? É justamente pegar o sangue do corpo e direcionar ele para o pênis, assim deixando o pênis excitado. Por isso que muitas pessoas, principalmente idosos, morrem do coração em relações sexuais que usam Viagra. Por quê? Porque como ele quer mandar sangue para o pênis, o coração tem que funcionar muito mais forte para que esse sangue seja enviado. E esse funcionamento exacerbado pode aumentar a pressão e dar uma parada cardíaca, dentre outros problemas como arritmia, enfim. Cuidado. Sistema reprodutor feminino. Então, esse sistema
Primeiro, nós temos um nome para a parte externa. Muita gente chama essa parte externa de vagina, mas o nome não é esse. O nome da parte externa é vulva. Toda a estrutura externa é vulva. A vagina é somente o canal utilizado para a reprodução. Então, a vulva, ela tem grandes lábios, aqui, ó, os pequenos lábios, aqui está a vagina e aqui está o clítoris, que é a estrutura principal de prazer feminino. Então, a vagina, ela é um canal de mais ou menos 8 centímetros, por onde acontece a relação sexual e também por onde sai a criança em um parto normal. Então, a penetração acontece nela e o homem, no ato sexual, vai ejacular aqui, ó, nessa parte do cérvix do útero, ou colo do útero. Quando ele ejacula, os espermatozoides eles vão nadando até chegarem nas tubas ovarianas. Quando chega na tuba, acontece o encontro entre óvulo e espermatozoide. Então, o ovário libera o óvulo aqui e o espermatozoide se encontra com ele. Daí fecunda e esse zigoto agora, ele vai descer e vai se inserir aqui, ó, no útero, mais precisamente no endométrio, que é uma bolsa altamente vascularizada que protege e nutre o embrião. Então, é nessa região que o embrião ele vai se inserir até que ele vai crescer e formar o novo indivíduo e formar o que formou vocês, formar o filho de vocês, enfim. Aí depois ele passa de embrião para feto. E assim ele deve nascer, que pode ser por parto normal, utilizando aqui a vagina, ou cesariana, fazendo um corte na região próxima à placenta para retirar a criança. Beleza. O que é que tem a ver isso com hormônios, que inclusive é nossa próxima aula, que é a aula 4.2. Essa é a 4.1, a próxima hormônios 4.2. O que é que tem a ver isso, professor, com hormônios? É porque os hormônios são quem regulam o teu ciclo menstrual, mulher. Nós temos aqui 4 hormônios muito importantes para conhecermos. Vou falar agora para não ter que repetir novamente na aula de hormônios. O primeiro é o FSH e o outro é o LH. O FSH, ele atua na maturação dos folículos, ou seja, a mulher já nasce com seus óvulos, com seus folículos prontos, com as suas células sexuais prontas. O homem não, ele produz diariamente. A mulher já nasce com todas prontas. O que acontece com elas é que elas maturam uma a cada mês. E quem é que matura elas? É o hormônio FSH. Então, ó, esse hormônio, assim, isso aqui é o dia 0, ou seja, o primeiro dia de menstruação. E termina aqui no dia 29. No dia 0, o FSH ele começa a diminuir. Lá para o dia mais ou menos 7, ele começa a aumentar, porque assim ele começa a estimular a maturação do óvulo, dos folículos, para formar então o ovócito 2. Essa maturação permite que no 14º dia ele esteja maduro. E quando ele está maduro, um outro hormônio chamado LH vai atuar na liberação do óvulo. Então, o FSH amadurece o óvulo e o LH atua na liberação do óvulo. Quer dizer o quê? Que no 14º dia, a mulher, está pronta para ter filhos, porque é nesse dia que acontece a ovulação. Quando os casais querem ter filhos e não estão conseguindo naturalmente, uma das formas de melhorar isso é tentar fazer sexo nesses dias entre o dia 12 e o dia 16, que são 4 dias possíveis, isso quando a mulher tem um período menstrual estável. Isso é possível porque aumenta as chances de acontecer
a fecundação e ele pegar um momento de ovulação. O que quer dizer isso? É que a mulher, em 29 dias do mês, só pode ter filhos em mais ou menos 2 dias. Já o homem não, ele pode ter filho a qualquer momento. Depois do 14º dia, aconteceu a liberação e 2 hormônios entram em ação. Esses aqui, ó, eles saem de ação e 2 deles entram em ação. Os principais, esses são o estrógeno e a progesterona. O que é que eles fazem? Eles têm função de alimentar o endométrio. Isso, essa estruturazinha aqui, ó, que eu falei para vocês, que protege o zigoto. Qual a importância disso? É porque vamos supor que aconteceu reprodução. Se aconteceu, esse zigoto tem que estar guardado, ou seja, o endométrio tem que crescer e assim ele tem que se inserir nesse local. Ok. Agora, vamos supor que o endométrio, que não houve fecundação, ele descobriu, não houve fecundação. Então, o endométrio ele tem que ser liberado e refeito para o mês que vem. Isso acontece através da menstruação. Então, menstruar nada mais é do que perder o endométrio. Cai a quantidade de estrogênio e de progesterona e nessa caída o endométrio não mais é mantido. Então, quando chega o dia 29, já começam os sintomas e no dia 1º a mulher vai novamente menstruar e liberar o seu endométrio. Então, esse aqui ele é um gráfico de uma mulher que não está grávida. Porque se a mulher está grávida, o que vai acontecer? Estrógeno e progesterona vão se manter altos durante 9 meses. Por isso que mulher grávida não menstrua. Porque eles mantêm o endométrio, uma vez que o endométrio é importante para que o bebê ele consiga ser nutrido. Então, assim, se fosse uma mulher grávida aqui, essas 2 faixas seriam estáveis e mantidas altas, uma vez que esses níveis são mantidos durante a gravidez. Então veja aqui, ó, óvulo fertilizado, forma então o zigoto. Esse zigoto vai se dividindo até que ele forma a mórula e depois o blastocisto, desculpa. E esse aqui, ó, ele é implantado onde? No endométrio. Qual o nome desse evento? Nidação. É quando o blastocisto se implanta dentro do endométrio. Esse evento ele leva um total de 7 dias para acontecer. Da relação, 7 dias depois, acontecerá essa implementação. Uma das formas, por exemplo, de evitar a gravidez é evitando que essa célula se insira dentro do endométrio. Então, para finalizar a aula, essa, a 4.1, vamos falar um pouco sobre nutrição do feto. Nós sabemos que não há contato do sangue da mãe com o sangue do bebê, exceto no momento do parto. Mas dentro aqui, ó, não há nenhum contato. Então vem a pergunta, como é que acontece a nutrição e como é que funciona o cordão umbilical, ó. Isso aqui é o cordão umbilical, veja. E aqui nós temos o que seria algo próximo ao endométrio, altamente vascularizado, cheio de nutrientes, açúcares, proteínas para alimentar o feto. Então o que acontece? Vai passar, observa, nutriente da mãe para o feto, mas não passa as células sanguíneas, passa somente os nutrientes. Células não passam, ou seja, não tem contato com o sangue, somente com os nutrientes. Depois que passa, esse cordão umbilical, ele vai levar os nutrientes e esses nutrientes vão alimentar o feto. Além disso, por aqui também é que ele respira. Lembra da hematose? Da troca de gás? Pois a mamãe vai dar aqui ó, o oxigênio e o bebezinho vai absorver o oxigênio. E o bebezinho vai pegar o gás carbônico e mandar para a mamãe o gás carbônico para que ela use o pulmão dela para expelir esse gás. Ou seja, a respiração acontece também através do cordão umbilical.
Então, crianças, espero que tenham gostado dessa videoaula e até a próxima. Não me esqueçam e estudem muito. Abraços!